Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Mais uma vez aqui no Batendo Bola na Liturgia. Vamos rezar o texto da misericórdia. Vamos refletir um pouquinho da nossa liturgia de hoje. Vamos rezar hoje. Vamos rezar. Então, rezaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, boa noite. Estamos aqui para a gente estudar um pouquinho da liturgia de hoje. Entramos agora, saímos do tempo pascal, no domingo passado, né? Encerramos o tempo pascal com a celebração da solenidade do Pentecostes. Entramos na 8ª semana do tempo comum. Então agora a gente volta o ano litúrgico a estudar aquela catequese de Jesus Cristo, ele passando, se preparando até a gente voltar a chegar no tempo forte da liturgia, que é mais lá no final do ano, que a gente já vai entrar no Advento. Então, nesse período, nós vamos estudar muito o Evangelho de São Mateus, né, que nós estamos neste ano, que a gente estudou o Evangelho de São Mateus, porém a liturgia, hoje, dessa semana ainda, ela nos oferece outros evangelhos. Igual hoje, por exemplo, nós vamos ver o Evangelho de Marcos, São Marcos. E essa liturgia, no coração dessa liturgia de hoje, é uma pergunta simples e exigente. Vale a pena deixar? Né? Vale a pena deixar tudo por Jesus Cristo? Por isso, São Pedro, nesse evangelho, a gente vai ver essa pergunta feita por São Pedro com aquela sinceridade que lhe era peculiar, que ele sempre falava muito o que ele sentia. A gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Então, tudo que ele queria saber, que os apóstolos queriam saber, geralmente ele que falava. Então, ele tinha uma sinceridade. Aí ele pergunta a Jesus. Eles deixaram tudo, né? E a palavra, sim, do jeito de Deus. A gente vai ver isso. O caminho da fé, a esperança, da disciplina. Uma vida que caminha para a santidade e uma promessa que vem com perseguições. Verdade? Mas termina em vida eterna, termina em glória. Então, hoje as leituras se parecem com duas cartas dirigidas a quem está cansado. Uma diz, prepare-se, e outra diz, vocês receberão uma promessa. Então, é desse lado que nós vamos estudar um pouquinho da liturgia de hoje. Como eu faço sempre, e digo, né, aqui, tive uma semana passada, não teve como entrar, a gente teve muitos compromissos. Essa semana começa, né, hoje para nós aqui, ontem nós entramos, hoje começa. E sempre nós vamos estudar a liturgia, vamos passar um pouquinho da liturgia do dia. A gente vai fazer uma pequena reflexão dentro do contexto e depois nós vamos rezar o texto da misericórdia encaixado dentro dessa liturgia, com as intenções todas dentro da liturgia diária, para a gente pedir, a gente não só rezar a liturgia, não só viver a liturgia, mas pedir a misericórdia de Deus
dentro desse contexto. E, né, no final a gente reza para o Santo Padre o Papa, como sempre fazemos. Este é o roteiro das nossas lives aqui no Batendo Bola na Liturgia. Sempre vamos estar assim, sempre vamos estar rezando. Dentro da liturgia, vamos estar aprendendo um pouquinho como funciona o ano litúrgico, como funciona a liturgia da Igreja Católica, né? E vamos também, dentro desse mesmo contexto, rezar o terço da misericórdia e rezar para o Santo Padre Papa. Como eu faço sempre, eu leio a primeira leitura, né, do dia e depois o Evangelho. Tudo dentro da tradução do lecionário da CNBB, para ficar fácil, né, para unificar. Porque se eu for ler na Bíblia, na palavra que está aqui, a gente tem umas palavras que são diferentes do lecionário, então, na hora de explicar, a gente pode... Desculpa, as pessoas podem não entender realmente o que a gente leu. Então, eu leio dentro do lecionário da liturgia diária para a gente ter uma compreensão mais fácil, né? Seria mesmo a mesma leitura dentro da Bíblia, dentro da missa, se a gente estivesse na missa hoje, a gente ia ouvir nessa versão que a gente vai ouvir aqui, tá? Então, dentro do tempo pascal, desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo de Páscoa, e depois a gente entrou na oitava de Páscoa e veio acompanhando nesse tempo pascal até Pentecostes, foram 40 dias, né, do tempo pascal, mais os dias da Páscoa, dá 50 dias da ressurreição a Pentecostes, né? A gente vai ver que as leituras são bem lá no início da igreja, né? Esse ano, então, nós vimos muita primeira carta de São Pedro nas leituras dominicais e a gente continua dentro desse caminho. Hoje, a primeira leitura nos oferece a primeira carta de São Pedro e o Evangelho nos oferece o Evangelho de São Marcos. Então, vamos prestar atenção nessa leitura para depois a gente fazer um apanhado para a gente entender um pouquinho dessa liturgia, tá bom? A primeira leitura hoje, ela está na primeira carta de São Pedro, está no primeiro capítulo da primeira carta, no versículo de 10 a 16. Bem ali, no início da primeira carta de São Pedro, onde ele exorta os primeiros cristãos, encoraja e pede eles perseverança. Então está bem no início da primeira carta de São Pedro, essa semana que começou ontem, né? Começou no domingo, mas ontem foi o primeiro dia da liturgia diária que a gente faz na semana, que a gente abre a semana no domingo com a missa, Santa Missa. Então até sábado nós vamos estar dentro da oitava semana do tempo comum. Aí, a partir de domingo, a gente já abre outra semana. E essa semana, ela vem com essa carta de São Pedro. Então, ouçamos para a gente ter uma ideia do que Pedro pede para a gente. O líder dos apóstolos, aquele cara que sempre estava interagindo com Jesus Cristo, podemos perceber em todas as passagens que Pedro é o apóstolo que mais interage com Jesus Cristo, é o que mais questiona, é o que mais fala pelos outros. Quando os outros apóstolos querem saber algo, na grande maioria das vezes pede para Pedro perguntar, ou o Pedro que faz essa pergunta. É Pedro que interage com Jesus Cristo. Não é à toa
que foi sobre essa pedra, né, que a igreja de Jesus Cristo foi edificada. Está sendo edificada ainda. Então, porque era uma pessoa que tinha coragem de perguntar, de errar. Além do erro, ele tinha coragem de reconhecer e pedir perdão, de se arrepender e voltar. Então vamos rezar a primeira leitura, vamos ouvir a primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto de investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos está destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando essas coisas, que agora são anunciadas a vós. Porque aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado de Deus, revelações essas que até os anjos desejavam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrio e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como os vossos filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois está na Escritura: sede santo, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Primeira leitura, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Vamos para o Evangelho. O Evangelho está em Marcos, capítulo 10, versículo de 28 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos agora que são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, essa liturgia hoje, assim, ela nos chama, né? Para a gente pensar. Vale a pena deixar tudo para seguir Jesus Cristo? Porque Ele é bem claro. Quem o segue vai passar por momentos difíceis para depois ter a sua glória. Então, a gente tem que olhar duas coisas, né? Na leitura, São Pedro vem
exortando os primeiros cristãos exatamente nesse caminho. Ele mostra o caminho interior. Ele não mostra apenas ter fé, mas ele pede para a gente arrumar a nossa mente, criar disciplina e colocar toda a esperança na graça que vem de Jesus. Este é o caminho que Pedro nos dá na primeira leitura. Ele chama essa coisa, né? Esse caminho de filhos, um caminho de filhos obedientes. Aquele que escuta e faz a vontade do Pai. E conduzindo, né? Isso vai nos conduzindo para a santidade. A gente vai dia por dia caminhando para a santidade quando a gente deposita a nossa esperança, né, na graça e prepara a nossa mente e tem uma disciplina. Hoje, fazendo uma comparação, um paralelo, quer dizer, né, um lectio divino, aquela oração que você faz diária, você tem aquela disciplina, aquele horário, você faz, você não deixa de fazer. Então Pedro pede isso, para a gente ir nesse caminho para ter a salvação, né? A gente tem que preparar a nossa mente, colocar toda a nossa esperança na graça. Porque ele começa a lembrar que a salvação, ela não foi improvisada pelos profetas, né? Os profetas buscaram, investigaram, eles aguardaram, anunciaram. O que eles anunciaram chegou pela ação do Espírito Santo enviado do céu. Então, tudo que a gente viu os profetas falando, tudo que os profetas fez, a gente viu na ação do Espírito Santo. E agora isso tornou a notícia boa para nós, após a vinda, a revelação, a plenitude da revelação em Jesus Cristo, né? Depois de todo o seu sofrimento, morte e ressurreição, voltou-se para nós esta graça. Então, vem um ponto decisivo para a gente preparar a nossa mente. A fé não é só um sentimento. Eu não posso ter a fé como um sentimento. É uma decisão que eu tenho que tomar. Reorganizar minha vida, né? E para isso, São Pedro fala em três coisas. São Pedro fala para a gente organizar a nossa vida dentro da fé. Deixar que a fé não pode ser só uma coisa de emoção, de sentimentos. A gente tem que preparar a nossa mente. A gente tem que ter disciplina. E nós precisamos colocar nossa esperança na graça. Esses 3 pontos da primeira leitura nos levam para o caminho de santidade. Não pensam que quando a gente decide caminhar na graça, que a gente decide seguir a Jesus Cristo, que vai ser tudo mar de rosa. Pelo contrário, as críticas vão aumentar, as dificuldades no seu trabalho vão aumentar, as dificuldades do dia a dia, aqueles amigos mais próximos, aquelas pessoas mais próximas, inclusive família, dentro de casa. Isso começa, por quê? Quando você decide por Jesus Cristo, você tem que preparar a sua mente, você tem que ter uma disciplina, você tem que colocar a esperança na graça para reverter a situação. Não é uma situação fácil até você conseguir reverter a situação, ver que as pessoas que criticaram passaram a caminhar ao seu lado, ver que as pessoas que estavam desconfiadas passam a confiar. E isso é uma sequência de preparação na qual São Pedro nos fala isso.
Perceba que com isso, essa conversa de São Pedro, ela encaixa dentro do nosso cotidiano. Quando chega uma dificuldade, muitas pessoas, elas reagem de duas formas dentro da dificuldade. Desiste, fala, não dá mais, joga a toalha. Ou se tornam agitadas. Aí que vem uma frase famosíssima do ser humano. Isso só acontece comigo. Por que isso só acontece comigo? Né? Então, e fala, tenta, né, quando as pessoas começam a ficar agitadas e tal, aí começa aquilo. Isso só depende de mim, tudo depende de mim, só eu, só eu. Então, São Pedro, ele aponta um terceiro caminho para isso, né? Que é colocar a esperança na graça. A esperança toda é colocada na graça, para a gente vencer. Então, a esperança não é um otimismo, é confiança em Deus. Ela é uma confiança, né, para sustentar a nossa caminhada. Lá em São Paulo, né, aos Coríntios 5, São Paulo Romanos 5, que foi o tema do ano jubilar que nós vivemos em 2025, a esperança não decepciona. Então, é isso que essa carta de Pedro vem nos exortar. Né? E depois ele explica que essa esperança, ela produz filhos obedientes. Quando eu deposito a minha esperança em Deus, eu me torno filho obediente. Eu não começo a questionar a igreja fundada por Jesus Cristo. Eu não começo a apontar erros, mas eu obedeço o magistério da igreja. Eu caminho no caminho do Santo Padre, o Papa. Então, a gente não conforta aos desejos diante, a gente não fica querendo mudar como a gente pensava antes. Quando eu coloco a confiança em Deus, a minha esperança nessa graça, né, eu passo a conhecer o Senhor melhor. E o que acontece? Quando eu conheço, eu não coloco desejo antes de eu conhecê-lo, eu coloco a esperança nele. Todo. Então a gente fica vivendo uma vida, não digo automaticamente uma vida constante na santidade, porque Deus nos chama para a santidade. Ou seja, santidade não é um estilo premium, de um estilo de vida premium. Ela é um estilo de vida para poucos. É resposta ao chamado de Deus. E ela começa por dentro. Aqui. Com disciplina na mente e uma reordenação dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas coisas. Então, quando a gente reorganiza a nossa mente, o nosso coração, coloca a esperança em Deus, você reza mais. Uma vida de oração diária. Nós começamos no caminho da santidade. E São Marcos, ele entra nesse caminho com a conversa bem direta de São Pedro. São Pedro não fez curva, não deu uma desculpa para fazer a pergunta a Jesus Cristo. São Marcos narra isso diretamente.
São Pedro olha para Jesus e fala: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde de um modo que tira dois enganos comuns. O primeiro engano que Jesus responde para tirar: achar que seguir Jesus Cristo é apenas perder. Jesus não nega o sacrifício, ele não nega, mas ele afirma que Deus não é devedor injusto. Quem deseja casas, irmãos, quem deixar casas, irmãos, mãe, pai, filho, campo, por causa do nome e do Evangelho, receberá 100 por 1. Agora eu falo uma coisa, percebe que a gente não tem que deixar o mundo, não é só pelo nome de Jesus, mas é pelo Evangelho, pela caminhada. O que é o Evangelho? O Evangelho é a vida de Jesus Cristo. Então tem que tornar a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala: então eu vou abandonar minha casa, eu vou largar tudo. Não. Esse pedido de Jesus, essa coisa, ele vai de encontro com o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu esforço, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. O que acontece quando eu amo a Deus sobre todas as coisas? Eu consigo fazer a minha vida melhor para todas as outras pessoas. Então, esse abandonar tudo que Jesus vem falando no Evangelho é você tirar o egoísmo da sua vida. Primeiro eu amo a Deus. Aí, eu amando a Deus, eu amo todo o resto da minha vida. Meus irmãos, meus pais, meus filhos, meus colegas de trabalho, a minha vida cotidiana, né? Esse é o primeiro engano que São Pedro tira, que Jesus Cristo tira nesse Evangelho. Certo? O segundo é quando a gente imagina que a recompensa vem sem custo. Né? Jesus inclui explicadamente a sua palavra que demonstra a ilusão. Ele, com as perseguições, com as tribulações, entende? Para a gente alcançar o nosso objetivo de vida, a gente tem que trabalhar, você tem que colocar uma meta e seguir essa meta. E às vezes, nem sempre é fácil. A gente cai, levanta, continua novamente, cai, levanta. Demora para levantar, às vezes demora muito tempo para você perceber que você estava vivendo dentro de uma situação que você achava que estava tudo muito certo, que as coisas estavam tudo errado. Aí quando você para, organiza sua mente, você sai. Quando você sai, a gente não sai do dia para a noite, é vivendo o cotidiano. Então, esse é o outro engano que Jesus tira da cabeça, porque você achar que vai receber porque eu rezo muito, eu confio, eu falo que eu confio em Jesus, eu falo isso e aquilo, que eu vou ter uma recompensa, eu vou ser santo do dia para a noite. Não. A santidade é um caminho. Se você percebe todas as vidas dos santos da igreja, nenhum santo teve vida fácil. Todos passaram por muita dor, por muito sofrimento, por muitas barreiras, presos, martirizados, doenças, né, grandes enfermidades, dores absurdas, mas no final todos atingiram a glória. Então isso é muito importante para a gente ter uma noção. Né? E a gente vê que no final do Evangelho, Jesus Cristo fala
uma frase meio que paradoxal, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E não é somente nesse evangelho, em algumas passagens Jesus ele frisa essa frase sempre, né? Deus, ele investe a lógica, né, para a gente alcançar o reino do céu. Deus investe critérios que parecia perda, pode ser o início do primeiro lugar. E o que parecia vantagem pode virar o último. Então, a gente colocando isso na nossa vida de hoje, preste atenção na nossa vida com essa frase. Quando eu percebo que uma pessoa está sendo bem sucedida, aparentemente, que está ganhando dinheiro, que está crescendo, nada de errado contra isso, tá? Aquela pessoa, na minha visão, ela passa a ter um patamar, ela torna-se uma pessoa inteligente. Nossa, como o fulano é inteligente, uma pessoa que sabe fazer as coisas, é um gênio, tal. Acontece um problema e ele tropeça, cai. Aí a minha visão sobre aquele gênio, a minha percepção da pessoa inteligente muda. Não. É um fracassado, é um desleixado, tinha tudo na mão e deixou perder tudo. Então, essa é a visão do último será o primeiro e dos primeiros serão os últimos. Que Deus investe os critérios, a lógica, né? E a gente tem que focar no reino. Então, é isso. E quando eu percebo isso, a pergunta, ela muda. A pergunta muda de posição. Às vezes eu pergunto para Deus, como eu vou evitar de sofrer? Aí quando eu percebo que eu reorganizo, que eu deposito na esperança, a minha pergunta muda. Eu passo a perguntar, como eu sigo Cristo quando há perseguição, sem vender a minha alma para o medo? É o que acontece muito. Às vezes eu quero seguir a Jesus Cristo, aí quando chega a tribulação, quando chega a perseguição, quando chega o sofrimento, sem pensar duas vezes eu vendo a minha alma para o medo. Eu abandono tudo. Eu deixo as coisas de lado. Aí eu já passo a não ir mais à igreja. Eu já passo a não fazer minhas orações. Eu já passo tudo para o outro lado. E aquele amor a Deus, a Jesus Cristo, fica para trás. Eu confio mais no ser humano do que na graça. Então, agora a partir de então, vamos começar a pensar e reverter essa pergunta. Não é evitar o sofrimento, mas é como eu vou seguir Jesus Cristo dentro do sofrimento, sem perder a minha perseverança, sem perder a minha graça. E para isso que a gente reza o texto da misericórdia aqui, depois de toda dessa reflexão. Por quê? Porque a misericórdia, ela tem o ícone da misericórdia de Jesus Cristo, que é a Santa Faustina. Ela viveu isso tudo na pele. Porque ela viveu exatamente esse enredo, tudo que nós narramos aqui hoje. Mas ela nunca perdeu a confiança em Deus. Quando a vida dela parecia pesada, difícil,
e cheia de compreensão, ela se manteve ali. Então ela escreve isso tudo muito direto nas suas orações. Ela confia, ela nunca deixou de confiar. E quando confiar é uma tarefa que supera as forças, as adversidades, o sofrimento do dia a dia, a vitória é certa. Então, a gente vai agora passar para esse outro lado. Nós vamos rezar o terço da misericórdia. Nós vamos estar, como Santa Faustina, ligados à misericórdia de Jesus Cristo, através dessa oração. Porque se a gente liga a misericórdia, ela espanta o medo. A gente reza confiando em Jesus Cristo. Então, portanto, a gente vai rezar esse terço dentro do contexto dessa liturgia. E é o terço que ele nos leva a um contato muito íntimo com Jesus Cristo. Porque é um terço que a gente não pensa em nós. Nós pensamos em todo. Então, a partir desse momento, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine nossos corações, que organize as nossas mentes e nos dá a lucidez, a sobriedade que Pedro pediu lá na primeira carta, para que possamos viver uma vida íntima com Deus, independente dos percalços, independente das tribulações, mas confiantes na vitória que há de vir. Amém? Então, neste momento nós vamos rezar o terço da misericórdia dentro do contexto dessa liturgia. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Então, hoje, nessa primeira dezena do terço, nós vamos rezar pela esperança e disciplina na graça.
para que, como São Pedro, né, pede, a gente prepare a nossa mente para a ação. Se disciplinem, coloca toda a esperança na graça que Jesus trará. E a gente pede a Jesus Cristo. Jesus de misericórdia, dai-me um coração firme, organiza meus pensamentos, fortalece a minha vontade e faz crescer em mim a esperança na tua graça, para te seguir com confiança hoje e sempre. Jesus, eu confio em vós. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, nós vamos colocar pela santidade e obediência do nosso coração. A gente vai pedir para vivermos como filhos obedientes. Nós vamos pedir a Jesus, né? Não nos conformamos com os desejos passados e sermos santos em todas as nossas condutas. A gente não se conformar com o passado, mas de agora para frente a gente ser santo em todos os nossos ambientes, em todas as nossas condutas. E aí a gente pede, Pai Santo, forma em mim um coração obediente, Senhor. Arranca o desejo do pecado e planta em mim a santidade. Que eu viva teu chamado, Senhor, em minhas atitudes, palavras e escolhas. Jesus, eu confio em vós. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Nessa terceira dezena, vamos pedir fidelidade no sofrimento e nas perseguições, né? Vamos pedir ao Senhor para que, quando surgirem incompreensões, quando surgirem dificuldades, perseguições por causa do Evangelho, eu não recue, mas persevere. Vamos pedir isso. Jesus, misericórdia constante. Dai-me coragem para continuar te seguindo, mesmo na tribulação. Mantém-me unido a vós, a ti, e confiante na tua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, vamos rezar. Vamos pedir pela nossa conversão. Não olha. Vamos pedir para Jesus não olhar para os nossos pecados, mas entender o meu confiar nele. Vamos pedir para ele essa postura, para que ele não olhe só os nossos pecados, mas que ele olhe para a nossa confiança nele. Para que eu e tantas pessoas, Senhor, vivamos um retorno confiante a Deus. Não perder a confiança, mas deixar a misericórdia trabalhar na nossa vida real. Por isso que eu te peço, Jesus misericordioso, olha mais para a minha confiança do que para os meus pecados. Recebe-me no teu coração e não permitas que eu me afaste da tua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, vamos pedir a Deus, a Jesus misericordioso, o prêmio da vida eterna. E vamos pedir para Ele também pelas almas que esperam a sua misericórdia, para que caminhamos até o destino final, a promessa do reino e a vida eterna, e também para aquelas almas que estão em purificação, encontre alívio na misericórdia de Cristo. Vamos pedir para essas almas, vamos pedir para a nossa vida eterna e para essas almas. Vamos pedir que o Pai de misericórdia envie sobre as nossas vidas e sobre as almas necessitadas o refrigério do amor. Conduz-nos ao encontro eterno contigo e concede o descanso às almas em purificação. Jesus, eu confio em vós. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. E assim, terminamos aqui o texto da misericórdia. Mais um texto voltado à liturgia de hoje, pedindo ao Senhor que a confiança seja maior que os nossos pecados e que podemos entregar na sua mão a nossa vida, porque nós confiamos nele. E para terminar, como sempre eu faço, eu leio uma passagem do Diário de Santa Faustina. E hoje eu vou ler uma passagem que está quase dentro do contexto da liturgia de hoje, para a gente ver o que Jesus falou. Está no 1579 do Diário de Santa Faustina. O que mais me faz sofrer é quando me encontro com a falsidade. Agora vos compreendo, Salvador meu, por terdes repreendido tão severamente os fariseus pela hipocrisia. Procedestes mais bondosamente com os pecadores empedernidos, quando recorri a vós com contrição verdadeira. Esse é o Diário de Santa Faustina. Então, dentro do contexto da gente pedindo para que Jesus
olhe mais a nossa confiança que os nossos pecados. Foi isso que aconteceu. Que a falsidade, a hipocrisia não toma conta do nosso coração, mas que transborde dentro dele a confiança em Jesus. E que ele nos leve a repousar dentro do seu coração misericordioso. Amém? Então agora nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção do Santo Padre o Papa, e encerramos com uma Salve Rainha. Vamos estar aqui sempre que pudermos, sempre fazendo essa rotina da liturgia, do Terço da Misericórdia, e pedindo, se você quiser, se você achar que é um momento agradável, um momento bom, espalhe essa boa nova. Compartilhe, pede aos seus amigos que nos sigam, as pessoas, para a gente fazer um grupo forte de oração. Para chegar num determinado ponto, nós vamos estar constante aqui rezando. Sempre rezando. Né? Geralmente eu gosto de entrar nas segundas-feiras. É o meu horário que eu tenho mais tempo, os dias da semana. Nas segundas-feiras às 5h30, porque dou catequese às 7 horas da noite. Nas terças-feiras, geralmente estou em casa, 6h30. Quarta-feira a gente tem missa e adoração. Na quinta-feira a gente geralmente está aqui, na sexta e no sábado, 6h30 da noite. Domingo, igreja, porque é dia do Senhor. Amém? Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradando os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria. Jamais perca a confiança, pois ela que vai te levar para o céu. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.